Excelente notícia para o Flamengo em negociação com Matias Vinha. 2 jogadores da base do Mengão sendo negociados por empréstimo. Publicado no Boletim Informativo Diário da CBF, o BID, a renovação de contrato de Bruno Henrique e Davi Luiz. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na tarde desta quarta-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Cara, você não paga nada por isso e ajuda muito a gente. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e todo mundo deixa o likezão aí porque vai ajudar bastante. Bom, vou começar o vídeo já com uma boa notícia. O Flamengo fez uma grande contratação para o futebol feminino. Há um tempo atrás eu tinha vindo aqui no canal, tinha cobrado bastante a diretoria por investimento, por atenção ao futebol feminino. A diretoria está investindo e está dando atenção para a modalidade. Daí a situação é o quê? O Flamengo contratou a Cristiane, uma das principais jogadoras aí do futebol feminino no Brasil, jogou com a Marta, Copa do Mundo, já teve diversas passagens pela seleção brasileira, está vindo agora para o Flamengo aí fazer parte da equipe de futebol feminino do Mengão. E aí eu tenho que dizer uma parada, ela vem para o Flamengo e coloca, a chegada da Cristiane, coloca o futebol feminino do Flamengo numa prateleira muito alta ali, brigando com grandes times de futebol feminino do Brasil, como o Internacional, como o Corinthians. Então, assim, importante demais essa contratação da Cristiane para a modalidade. Bom, mudando de assunto, saindo do futebol feminino, eu vou para a base, porque tem dois jogadores considerados joias que estão de saída. Primeiro é o Verton, esse já tá batido o martelo, tá deixando o Mengão, está indo para o Santa Clara de Portugal. O Flamengo estava em conversa hoje de manhã, durante o dia, chegaram em a conclusão, o jogador volta da Copinha amanhã já para poder assinar o contrato e viajar para Portugal. O Flamengo tem uma opção, o Santa Clara tem uma opção de compra de 1 milhão de euros por 70% dos direitos do jogador. Caso o Santa Clara compre o atleta, o Flamengo ainda permanece com 30%. E outra coisa que precisa ser falado sobre essa situação específica do Verton, ele estourou a idade. Eu acho que o valor está muito baixo. 1 milhão de euros é muito barato. Esse garoto, ele teve boas atuações aí nas categorias de base, eu acho que ele conseguiria encontrar uma proposta melhor. Segundo informação do Vene, essa foi a melhor proposta que chegou. Havia até uma outra proposta lá, que era para ele jogar no Bragantino B, porém a proposta não agradou nem ao Flamengo, nem ao jogador. Saindo de Verton, vamos para Peterson. Esse o Flamengo está conversando para emprestar ao Atlético Paranaense. Nesse momento, são duas coisas discutidas. Primeiro, o valor da opção de compra e segundo, se o jogador poderá permanecer até o final de janeiro no Mengão. O Flamengo quer contar com o Peterson para poder jogar esses 3 jogos, né? O qual a equipe principal vai estar nos Estados Unidos fazendo a pré-temporada. Vão ter 3 jogos, um na Paraíba, outro jogo em Natal e um jogo ainda que não foi definido o local, né? O jogo Flamengo e Volta Redonda ainda não foi definido o local. Então esses 3 jogos, como vai ser a categoria de base, um time alternativo, o Flamengo quer contar com o Peterson. E é isso que discute aí com o Atlético Paranaense para saber se o Atlético libera ou não o jogador. Bom, mudando de assunto, falar agora de Dorival Júnior, confirmado o novo técnico da seleção brasileira, será apresentado amanhã na sede da CBF. Mudando o assunto, falar agora sobre Boletim Informativo Diário, o BID. Tanto o contrato, a renovação de contrato, né, do Bruno Henrique, como também a renovação do contrato do Davi Luiz foram publicados na tarde desta quarta-feira no Boletim Informativo Diário da CBF. Os jogadores agora já têm um novo contrato publicado e vão aí ajudar o Mengão. E antes de eu falar sobre excelente notícia, deixa eu falar sobre a situação do Everton Cebolinha, que despertou interesse no Monterrey do México e os mexicanos estariam dispostos aí a oferecer ao Flamengo uma bagatela de 13 milhões de euros, 64 milhões de reais pela contratação do Everton Cebolinha. Vale lembrar que o Flamengo pagou quase 90 milhões de reais pelo Cebolinha ao Benfica. E daí eu queria saber de você,
torcedor rubro-negro que assiste o nosso canal. Você venderia o Cebolinha por 64 milhões de reais? Você acha que o Flamengo deveria negociar o jogador ou você acha que o Flamengo deve segurar até baseado no final da temporada dele em 2023? Coloca nos comentários, quero saber a sua opinião. Venderia ou não o Cebolinha por 64 milhões? Bom, vou falar agora de Matias Vinha, porque a situação é a seguinte, tem uma boa notícia para o Flamengo relacionado ao Matias Vinha. Na tarde de hoje, a Roma foi eliminada da Copa da Itália. Flazueiro, o que isso tem a ver e por que isso pode ser bom para o Flamengo? Eliminado, menos dinheiro. Eliminado, menos receita. Eliminado, você precisa pensar como é que você faria para chegar no seu planejamento financeiro. E uma opção pode ser vender Matias Vinha para o Flamengo. Essa eliminação da Roma foi muito boa. Apesar do Matias Vinha não jogar na Roma, ele está emprestado ao Sassuolo, vai fazer a Roma ficar cada vez mais apertada. O time que está enfrentando aí um fair play financeiro, não pode comprar, não pode contratar jogador, enquanto não fizer caixa. Então assim, a situação da Roma fica mais complicada no que diz respeito à saúde financeira, que para o Flamengo, nesse momento, é muito bom. É muito bom mesmo a Roma ter sido eliminada, porque pode forçar a barra para eles diminuírem o valor na pedida do Matias Vinha, que é o plano A do Mengão para a lateral esquerda, desculpa. Bom, já que eu tô falando de saúde financeira, tem que ser falado isso aqui. O Vasco apresentou ao governo do estado uma certidão negativa de débitos do Flamengo. Negativa. Que isso, Flazueiro? O Flamengo estaria devendo, e devendo FGTS de funcionário. Inclusive, isso merece até fazer uma cobrança aqui ao Flamengo. Um time com a saúde financeira que o Flamengo tem, um time com a estrutura financeira faturando mais de 1 bilhão por ano, não pode dar esse mole. Eu acho que o Flamengo deveria publicar uma nota e explicar o que de fato aconteceu. O Vasco achou essa falha, uma dívida do Flamengo em pagamento de FGTS de funcionários, e apresentou ao governo do estado tentando tirar o Flamengo da corrida pelo Maracanã. O Flamengo resolveu, já pagou essa dívida que estava aí em aberto, a gente não tem nem acesso ao valor, e aí já tem novamente a certidão negativa de débitos, não tem dívidas na praça, não tem dívidas com o governo. Independente de ter pago, independente de ter resolvido o problema, não se pode admitir um problema desse no tamanho do Flamengo hoje. A gente não pode chegar e achar que é normal. E mais uma vez eu digo, por isso que, na minha opinião, o Flamengo deveria emitir uma nota e explicar para a sua torcida o que aconteceu, qual foi o problema e por que atrasou esses FGTS aí. Não estou aqui dizendo que o Flamengo está endividado, às vezes pode ser um FGTS, às vezes pode ser 2, a gente não tem os números exatos, às vezes pode ser um erro lá realmente no pessoal do RH, mas tem que ser esclarecido para a torcida, até porque a gente não pode normalizar um erro desse tamanho. Bom, mudando de assunto aqui agora, vamos falar sobre treino, porque hoje o Tite treinou a equipe em 2 períodos, no período da manhã e agora no período da tarde. O Flamengo segue na programação. De La Cruz foi hoje pela primeira vez, conheceu o Ninho do Urubu, e quem estava lá para receber o De La Cruz? Zico. O nosso Arthur Antunes Coimbra, o rei do Flamengo, estava lá hoje para poder receber o De La Cruz, para poder abençoar, né, o De La Cruz. Ele teve também com o Tite, teve também com o Gabigol. Foi bem legal, é bem legal essa passagem do Zico pelos corredores do Ninho. Ali ele conversa, ali ele passa experiência, ali ele faz várias coisas que são boas, que são benéficas ao Flamengo. Quanto mais perto o Zico tiver dos jogadores, conversando, passando experiência, dando uma palavra também, às vezes, ali de ânimo pro cara, às vezes o cara tá desanimado, e você tem o Zico ali tentando te animar, isso pode ser sempre bom. Então, Zico teve hoje lá no Ninho do Urubu e já recebeu o De La Cruz como novo reforço do Flamengo. Bom, Flamengo viaja na próxima terça-feira para Manaus e estaremos lá em Manaus fazendo a cobertura do Mengão na cidade de Manaus. Quero conhecer os manauara, quero conhecer a galera de Manaus, trocar uma ideia com vocês. Vou estar em Manaus, vou estar também em Belém. Não vou estar em João Pessoa nem Natal, porque eu vou estar cobrindo o Flamengo na pré-temporada lá nos Estados Unidos, mas vai ter gente da nossa equipe lá em Natal e lá em João Pessoa também. Infelizmente eu só sou um, né? Então não tem como eu
fazer essa mágica de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Infelizmente eu não consigo estar em João Pessoa e em Natal e nos Estados Unidos ao mesmo tempo. Mas a nossa equipe vai estar lá, vai estar fazendo toda a cobertura para vocês, beleza? Gente, eu vou ficando por aqui. Não é inscrito no canal? Botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis. Valeu!